E é sobre esses números da Tesla e também de muitas outras companhias que divulgaram os resultados aí nos Estados Unidos essa semana, que eu converso agora com o analista-chefe do Investe.com, o Thomas Monteiro, que já está aqui comigo. Thomas, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Bom dia e obrigado pelo convite. Thomas, vamos lá, né? O mercado vinha com uma expectativa bastante positiva para essa temporada de balanço, mas nessas últimas divulgações, né, de algumas empresas, que aliás, por exemplo, Netflix no trimestre passado teve um outro perfil, né, de resultado, isso tem frustrado, né, os investidores. O que esses resultados sinalizam sobre o fôlego da economia americana nesse fim de ano? Eu te pergunto isso porque não é pontualmente em relação a algumas empresas de tecnologia, mas, por exemplo, né, com o início da rodada que a gente teve na semana passada, com grandes bancos trazendo também resultados, a gente também teve alertas importantes sobre o mercado de crédito americano, né? Então, portanto, a temporada de balanço parece que foi perdendo o brilho e trazendo mais alerta. Essa, pelo menos, é a percepção. Queria te ouvir sobre isso. Sim, perfeito, perfeita colocação. Eu concordo que, de maneira geral, a gente tinha uma expectativa que era muito maior do que está vindo agora. Quer dizer, a gente teve as expectativas sendo revisadas para cima, né, antes dos balanços, que é algo que geralmente não acontece. Quer dizer, o normal em Wall Street é quando chegam os balanços, os analistas começam a revisar essas expectativas um pouco para baixo, né, de acordo com as coisas que têm acontecido, e não foi o que aconteceu nessa temporada de balanços. Quer dizer, então, ou seja, a gente teve essa revisão para cima, o que por si só indica que o otimismo estava grande, né? E aí a gente começa com a temporada de fato, né? E tem alguma frustração nisso, mas eu acho que é importante a gente ponderar alguns detalhes aí que vão tornar isso mais interessante, né? O que? Primeira coisa, a gente tem esse crescimento. A gente tem diversas empresas batendo, inclusive mais do que o normal, batendo expectativas, mas por uma margem menor, né? Então, quer dizer, o que é a frustração? Ela vem, não é da quantidade de empresas que estão batendo as expectativas, mas da margem pelas quais elas estão conseguindo bater essas expectativas, né? E isso importa. Por que isso importa? Porque isso mostra que, tendo em vista todos os fatores estruturais que a gente que a gente viu durante o terceiro quarto, quer dizer, que são fatores de maneira geral positivos para o balanço das empresas americanas. Por exemplo, um dólar baixo relativamente ao que ele foi em relação aos outros anos, mas sob controle, ou seja, não teve volatilidade, que não tem muitos gastos em termos de para fazer o hedging, o FX, que são as coisas importantes, que tem muitos gastos, ao mesmo tempo que ele também beneficia vendas fora dos Estados Unidos e receitas fora dos Estados Unidos. Então, por outro lado, a gente não teve um impacto das tarifas tão grande quanto a gente esperava que fosse ter, tirando para alguns setores específicos. E por outro lado, a gente não teve um desaquecimento da economia americana tão grande quanto a gente esperava, né? Então, por isso a gente esperava que esses balanços iam vir de uma maneira um pouco mais forte em relação ao que eles têm vindo no momento. Agora, a gente tem que fazer também um paralelo aqui, que é o seguinte: setores diferentes estão performando de maneira muito diferente, né? Quer dizer, o setor dos bancos, e aí, novamente, voltando aos bancos grandes, a gente viu earnings maravilhosos, coisa que a gente não tem visto faz muito tempo. Aí a gente vai para os bancos menores, os regionais, onde empréstimos, crédito e esses outros negócios são mais importantes do que questões financeiras, como M&As e o mercado financeiro e processos de mercado em geral. Aí a gente vê uma performance um pouco pior. E a gente passando para a tecnologia, que eu acho que é onde está o fiel da balança, né? A gente vai precisar ver um pouco mais ainda. Semana que vem a gente vai ter uma perspectiva um pouco melhor de tudo que tá acontecendo, né? Que na verdade a gente tem algumas indicações, mas não uma perspectiva total. Mas até o momento, o que parece é que a gente tem um esfriamento do mercado de ad, que é Uhum. problemático, e a gente tem um aumento nos gastos muito grande. Quer dizer, ou seja, receitas estão crescendo, mas também o outro lado do balance sheet está crescendo junto. E o problema está sendo aí, quer dizer, uma temporada de crescimento de receitas, mas achatamento das margens. E isso é problemático. Bom, olhando para alguns casos especificamente, Netflix, inclusive, né, que a gente teve a Netflix culpando o Brasil nessa disputa tributária com o governo, né, que acabou impactando parte do lucro da companhia. Eu quero entender se essa justificativa tem realmente, Thomas, um peso real, né, nos números da companhia, ou se isso pode ser uma tentativa de explicar um resultado que
vinha com margens ali já mais pressionadas, apesar deles conseguirem, né, sempre estar e atendendo as expectativas do mercado até o semestre anterior, mas a gente já tinha uma sinalização de pressão um pouco maior. Como concorrência e custo de produção podem entrar nesse resultado também, na tua visão? Excelente pergunta. Olha, eu acho que a questão do Brasil é importante, a gente não pode dizer que não é importante, quer dizer, US$ 600 milhões que você não espera, tá? Que você tem que reagir ao final, durante, fora do seu planejamento completamente, isso impacta, tá? Isso impacta e é problemático em termos de como você faz esse planejamento financeiro aí, né, por dentro. Então é importante. Agora, eu acho que não é um fator decisivo, né? Isso eu já falei anteriormente, assim, e eu reforço que colocando em perspectiva o que a gente espera e a proposta que a Netflix apresentou, né, no último quarto para atingir a capitalização de US$ 1 trilhão, né, em alguns anos, o que a gente viu de crescimento aqui não é condizente com isso, né? E por isso que eu acho que principalmente que o mercado reagiu da maneira que reagiu, né? Quer dizer, a questão do M&A que você citou anteriormente também é interessante, e isso a gente pode conversar depois, eu não vou entrar nessa explicação aqui, mas eu acredito que, da minha parte, a principal coisa que eu vejo é que a Netflix não conseguiu crescer suficientemente o quanto precisava no ad tier, quer dizer, que é na subscription que eles estão vendendo atrelada a ads, quer dizer, que é o plano mais barato, que é o plano que você, basicamente, que a Netflix precificou para crescer em mercados mais emergentes, né? E também não conseguiu reajustar preços nos mercados já mais desenvolvidos e principalmente Estados Unidos e Canadá, né? Então, eu acho que mais preocupante do que os números em si, que ainda assim são bons, olhar essas possibilidades de crescimento e olhar que as duas vias de crescimento em termos de receita, que são os pontos centrais para a Netflix conseguir alcançar o seu plano que foi apresentado, eles não cresceram da maneira que deveria estar crescendo. E isso sim que é a parte preocupante, isso sim que traz problemas, né, para a Netflix, especialmente Uhum, colocando em perspectiva, de novo, os fatores estruturais que eu falei, né? Quer uhum. dizer, a gente teve para Netflix, FX é um fator fundamental, né? Quer dizer, e a gente tem uma perspectiva durante o quarto muito positiva nesse lado, né? Perfeito. Então, assim, por outro lado, também outra questão que é importante a gente mencionar, que é esse mercado de ads, ele parece, e eu acho que isso fala sobre mais o ciclo de negócios como um todo, do que sobre os resultados do Netflix por si só. Eu acredito que isso mostra que tendo em vista a dificuldade de crescimento no AdTier, mostra que esse ciclo de negócios talvez esteja, a gente vai ter mais detalhes semana que vem, né? Principalmente quando a gente olhar Google e Meta, que são as empresas mais importantes para a gente avaliar isso, mas me parece que esse ciclo de negócios está se tornando um pouco mais conservador em termos de como precificar esse crescimento e esses gastos em termos de ads, em termos Uhum, de marketing, essas são despesas que, uhum, no final das contas, quando as empresas veem que o balance sheet está subcrescendo muito no lado dos gastos, é uma das primeiras coisas que elas vão cortar, né? Então, uhum, eu acho que a gente viu um indicador bem claro de que isso talvez esteja começando a acontecer. E eu uhum. acho que é isso que o mercado, de maneira geral, precificou. Eu acho que o mercado não foi tão reativo no resultado, na resposta aos earnings da Netflix, como ele foi, na verdade, precificou. Bom, eu acredito que esse quarto vai ser ainda mais difícil Uhum. dele continuar na trajetória de crescimento. Não, mas eu até queria me aprofundar mais nessa questão de Netflix. Eu teria outras perguntas para você, mas só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né? Nosso tempo acaba sendo um pouco mais curto. Eu queria que você trouxesse um pouco de um olhar para frente, né? A gente ainda tem a temporada de balanço acontecendo, apenas acabou de começar, com o que a gente já viu até agora, né? Com esses balanços, por exemplo, Tesla, Netflix, enfim. Como que isso pode impactar, na tua visão, a expectativa para outros gigantes de tecnologia, né? Alphabet, Meta, enfim, que ainda vão divulgar resultados? Olha, o que a gente faz normalmente é quando a gente pega esses detalhes, essas pequenas coisas que vão acontecendo, né? Por exemplo, a gente vê a questão dos ads da Netflix, como eu mencionei. A gente começa a precificar isso um pouco na expectativa que a gente já tinha sobre os earnings dessas outras empresas, né? Então, ao que indica, a gente já está começando a reprecificar um pouco algumas empresas de maneira um pouco mais conservadora. Não significa que a gente não espera que o crescimento de lucros ainda seja grande. Quer dizer, a gente espera um crescimento de lucros bastante
sólido, né, de maneira geral, para as empresas de tecnologia, para as principais. Quer dizer, mas ainda assim, e isso é importante ser mencionado, quer dizer, a grande parte do crescimento de lucro do S&P 500, ela não vai vir das Mag 7, né? Das sete magníficas, como a gente fala em português, né? Na verdade, tirando a Nvidia, a gente espera que outras empresas vão ter esse crescimento de lucro maior e que as empresas, e mencionando Microsoft, Alphabet, né? E Amazon e as outras, que o crescimento de lucro seja um pouco mais ajustado nesse quarto aí. E isso mostra, de fato, que a gente está entrando num período um pouco mais cauteloso para o mercado e que o próximo quarto, assim, os próximos meses, talvez sejam, em termos de, já falando de crescimento de ação, talvez sejam períodos mais cautelosos para o mercado, né? Obviamente que eu acredito que o que a gente viu, e na minha visão, todo esse crescimento que a gente teve durante o terceiro quarto em relação a preço de ação foi muito movido a uma temporada de balanços do segundo quarto excelente, assim, talvez histórica. E a gente não vai ver isso no terceiro quarto, então eu acho que já está bastante claro, talvez com algumas empresas especificamente, e a gente vai também ver um aprofundamento e um aumento da quantidade de empresas que vão crescer os lucros, mas tendo em vista quão concentrado o mercado é no momento, eu acho que olhando o mercado de maneira geral, a gente já está começando a precificar talvez um mercado um pouco mais conservador em relação ao que a gente vinha vendo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o analista-chefe do Invest.com, Thomas Monteiro. Bem-vindo sempre, meu querido, por aqui. Até uma próxima. Agradeço. Até Um abraço. mais.